A paz do Senhor, meus irmãos queridos. Eu sou o Edivaldo, congrego no Sônia Maria. Estou junto aqui com o nosso irmão Elias. E o tema da nossa lição de hoje é as implicações da fé. Esse tema, ele é bastante sugestivo, porque a gente vai tratar do capítulo final do livro de Hebreus. E ali, fazendo uma introdução básica, bem elementar, depois de ter visto tudo que se passou no capítulo 1, 2, 3 até o capítulo 11, a gente chega no capítulo final, 12 e 13 de Hebreus, onde o escritor ele traz alguns pontos fundamentais que são mais voltados para a prática cristã. Então, por exemplo, a gente vai encontrar aqui na nossa leitura bíblica, que está em Hebreus capítulo 13, versículos de 1 a 7 e versículos de 15 a 17, alguns pontos importantes, que são pontos do dia a dia cristão, né? Então a gente vai encontrar a questão de hospitalidade, vamos encontrar a questão de compaixão, vamos encontrar um tópico muito importante que é uma referência ao casamento, né, a um casamento não manchado, não maculado. Vamos falar também, vamos encontrar aqui um texto sobre avareza, né? Depois a gente vai discorrer, né, irmão Elias, sobre ponto a ponto, mas é importante também lembrar que o texto também traz a questão da gratidão, as pessoas serem gratas ou estarem satisfeitas com aquilo que têm. O destemor, né? Não ter medo do que o mundo possa fazer com você, com o cristão, não temer aquilo que as pessoas possam fazer com os cristãos. E aí a gente vai ter também a questão, que é uma questão muito interna da igreja, é a questão do comportamento em relação ao pastor, os pastores, a referência que os pastores precisam ter em relação aos às suas ovelhas, o comportamento, o aprendizado, a imagem, a visibilidade, a experiência, a responsabilidade dos pastores em relação à igreja, em relação àqueles que estão sob a sua tutela. Então é importante isso também. A questão do sacrifício, a questão da adoração, a questão do amor, a questão da sujeição. Então, assim, esses pontos a gente vai trazer eles um a um, mas eles estão embutidos no bojo de todo o contexto ali das referências bíblicas que nós já mencionamos aqui para vocês. Então, vamos à introdução, não é, irmão Elias? Fique à vontade para fazer a introdução. E a gente vai fazendo as observações pontualmente ali, à medida que o nosso irmão Elias for comentando. Perfeito, pastor. É interessante, pastor, que eu vi que na aula anterior foi citada a questão da fé, né? Que é a implicação, né, da nossa lição de hoje, fala a implicação da fé. A carta aos Hebreus, ela começa falando de fé. E ela fala o assunto primordial ali. O assunto é Cristo. Ele quer falar de Jesus Cristo, quem é Cristo, né? Ok, mas ele fala da fé. É uma carta da fé, né? Ele começa no capítulo 1, versículo 1 falando de fé. Sim. E termina cá no final falando de fé. E ele começa no capítulo inteiro de fé, né, pastor? Que é o capítulo 11. Heróis da fé, né? Que nós falamos. E assim, pegando esse gancho teu no capítulo 1, ele já começa falando assim, antigamente Deus falou de diversas maneiras, mas a nós, nos últimos dias, falou pelo Filho. Então, assim, é um ato de fé, porque nós aqui hoje, não vimos a Cristo, mas o fato de ouvirmos falar de Cristo, termos a experiência em Cristo, é um ato de fé. Eu pastor tocou num assunto que eu gostei, que é a palavra experiência. Isso aí. Experiência. Eu gosto do capítulo 11, quando ele vai falar da galeria lá dos heróis da fé, e ele diz sobre o que é fé. Ele diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam
e a convicção de fatos que não se vê. A Almeida, a NA, né? A Nova Almeida Atualizada traz desse jeito. Aí a gente pergunta a primeira coisa, né? Para nós entrar, antes de entrarmos aqui na questão das implicações, o que é fé segundo esse versículo? Porque ele diz que é a certeza. Para mim ter certeza, eu preciso ter base, né? Sim. A certeza das coisas. E aí que tem duas palavrinhas que eu acho interessante nesse versículo que ele utiliza, que é a palavra certeza e a palavra convicção. Né? Pelo menos na Nova Almeida Atualizada traz essas duas palavras, certeza e convicção. A certeza, por exemplo, né, dentro do verbo, é claro que ninguém está aqui para dar aula de grego, nós não vamos entrar nesse assunto, mas o verbo ali, a palavra utilizada, ele tem um sentido de fundamento, de base, de realidade substancial, ou seja, algo concreto, né? De garantia, é algo garantido, confiança firme, isso que é a certeza que ele utiliza ali, e título de posse, né? Toma posse dessa fé, ou seja, é algo que nós tomamos posse, a nossa fé, nós tomamos posse das promessas, como foi dito na aula anterior, né? Das promessas que foram feitas, e literalmente é aquilo que sustenta por baixo. Né? Aí nós já começamos a entender um pouquinho mais, né? O sentido desse versículo. Aí se nós avançarmos para a segunda palavra que eu mencionei aí, que é convicção, é uma palavra, né, forte, né? Ele pode ser prova, evidências, demonstração, convicção produzida por evidências, tá? E refutação, inclusive, de uma tese que esteja falsa. Que é o verbo relacionado ali, significa convencer, expor, trazer à luz, ou seja, trazer uma nova revelação sobre aquilo. E aí a gente vê, primeiro, a dimensão temporal de que ele fala que é a certeza, né? Das coisas, o quê? Inesperada, ou seja, é a certeza. Então, o primeiro termo é lido como futuro, é de algo que ainda vai vir, certeza das coisas. E o outro tem uma dimensão perceptiva, que é coisas não vistas. Então, agora sim, agora eu começo a entender um pouquinho mais. Ou seja, então fé é fundamento do futuro, de uma promessa que foi feita. Nós vivemos por promessa. Nós temos a promessa, por exemplo, antes de Jesus, todos morreram esperando uma promessa, como o pastor até citou lá na aula anterior, e eles não viram, não receberam a promessa que foram feita aí. Abraão foi prometido uma terra, Abraão entrou, entre aspas, né? A terra era dele onde ele morreu, mas ele não tomou posse daquela terra, não estava nas mãos dele aquela terra. E pegando o gancho da tua fala, irmão Elias, segura aí o teu raciocínio. Vamos lá. Segura. Mas olha, gente, que curioso. Abraão, a Bíblia, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão não sabia o destino, não sabia para onde ia, mas ele tinha a plena convicção de que Deus já tinha preparado uma terra para ele. Olha que coisa curiosa. Então, assim, aproveitando essa questão dos fundamentos da fé, ele saiu. Ele não tinha, humanamente falando, racionalmente falando, era impossível a pessoa sair, abandonar tudo, deixar tudo, para ir para um lugar que ele não sabia para onde ia. Mas a fé de Abraão era tão convicta, tão real, tão certa, que ele mesmo não sabendo para onde ia, ele acreditou em Deus, que Deus seria fiel para cumprir a promessa de dar a ele uma terra nova. É por isso que Abraão é chamado pai da fé. Exato, pastor. Porque ele creu em Deus, mesmo não sabendo fisicamente, tátil, ele não tinha como tocar nessa terra, porque ela, apesar de estar nos planos de Deus, não era fato ali para ele, mas ele cria que isso era fato. Não fazia ideia nem para onde ficava, de que lado, para onde que é essa terra?
Agora continua teu raciocínio, desculpa, tá? Não, mas está dentro. Mas foi para reforçar mesmo essa questão da fé. Porque assim, pastor, então a fé é um fundamento em algo futuro, né? É uma promessa futura. Eles lá atrás, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos eles viveram uma fé de uma esperança de algo futuro, não era para o presente, futuro. Nós já estamos após a consumação dessa promessa, mas a nossa promessa também é futura. Nós estamos no mesmo contexto que eles. Por quê? Nós esperamos o quê? Novos céus e novas terras. Uma terra prometida também. Nós não estamos sendo esperados para ser transportados para 2000 anos e poucos atrás, onde Jesus vivia. Não, nós estamos esperando com a terra futura. Então tudo é no futuro. E evidência de algo invisível, que nós não fazemos ideia de onde é essa coisa. Então quando nós falamos de fé aqui, nós precisamos entender que fé não é um salto no escuro, como algumas pessoas acham. Pastor, tem clareza, né? Isso é muito claro isso. A fé, ela traz clareza para nós, clareza de entendimento, certeza de que aquilo é real. Então, assim, embora humanamente falando não seja palpável, mas a fé, ela traz essa clareza para nós de que aquilo existe, de que aquilo já está determinado, de que aquilo já está reservado, de que aquilo vai acontecer. Exato. Ou seja, então tem fé errada, tem fé falsa. Tem fé falsa, com certeza. Né? Porque a fé que nós falamos aqui, ela tem o próprio significado dessas duas palavras, né? Certeza e convicção, refere tudo à base sólida, conhecimento. Eu gosto, para mim entender o que é fé, essa questão aí, eu gosto muito dessa coisa da cosmovisão, né? De estudar a cosmovisão, e eu acho que o melhor texto que tem para a gente entender isso aí, eu acho que até meio, vamos dizer assim, não dado muita atenção para ele, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Para mim aquilo ali é perfeito. Porque quando Jesus vai ter encontro com aquela mulher, e depois de revelar algumas coisas para ela, né? Ela chega para Jesus e o capítulo está lá em João 4, né? No 19 diz assim, a mulher então me diz, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Sim. Aí o 21 é bem curtinho aqui, né? O 21 diz assim, Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo, vem horas em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão. E aí vem o encerramento que para mim é perfeito, que é quando no versículo 22 do capítulo 4 de João, Jesus vai dizer assim, vocês adoram o que não conhecem. Jesus está falando, sua fé é falsa. Vocês adoram o que não conhecem. Verdade. Nós, mais uma vez, olha Jesus voltando para o conhecimento. Nós adoramos o que conhecemos. Opa, calma aí. Então, fé precisa de conhecimento. Eu preciso ter conhecimento da fé. Do quê? Minha fé está baseada em quê? Né? E ele fala, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Eles falam, calma aí. Vocês estão adorando algo, a sua fé é falsa. Você está adorando algo que vocês não conhecem, que são os deuses do povo samaritano, né? Vocês não conhecem. Lá o pastor começou falando que Deus, lá no início da carta aos Hebreus, que havendo Deus falado de tal maneira, de outras maneiras, dessa forma falou através do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, o nosso Deus fala. Deus falou. Sim. Uma loucura que a gente vê dos ídolos, por exemplo, é lá em Isaías, me desculpa eu não lembrar em que capítulo, eu creio que está lá no 20, mas eu não me lembro especificamente, tá, pastor? Mas quando ele vai falar dos ídolos, que ele fala do sujeito que corta uma árvore, ele está viajando, ele corta uma árvore, metade ele faz uma cabra, ele usa para fazer a sua cabana, outra metade ele corta, cozinha o seu alimento, e do que sobra ele pega, trabalha o ídolo, coloca ali no chão e fala para ele, seja meu Deus. Isso é loucura. Outra loucura, o poço lá de Betesda. Aquela fé daquele povo era falsa. Era uma fé falsa. Que é o texto lá, pelo menos nas Bíblias, as novas versões, eles deixam lá entrechados, né? Eu creio que todas deixam, né? Mas tem algumas que não, porque aquela parte que fala que o anjo já deixa ele tipo, olha, eu não sei se isso aqui realmente está no texto original, né?
Mas o fato é que Jesus vai lá, ele sim que é o verdadeiro operador do milagre, né? Que faz o milagre. Jesus vai lá e opera o milagre naquele lugar. E aquele povo, eles esperavam, se eles esperavam, então houve milagre naquele lugar. Aquele lugar era um lugar de fé falsa, mas houve milagre naquele lugar. Assim, pegando o gancho da tua fala, irmão Elias, naturalmente, as pessoas têm a tendência de acreditar em algo. Uhum. Então, assim, vamos pegar exemplo lá do Antigo Testamento. Moisés subiu para o monte, ficou lá, jejuando e orando, se consagrando a Deus. Daqui a pouco, o povo se esqueceu do Deus de Israel. E aí chamaram Arão para fazer o quê? Um ídolo. Para eles poderem direcionar a fé deles para aquele ídolo. Então, assim, tradicionalmente, as pessoas têm a tendência de crer naquilo que elas veem, fisicamente, naquilo que elas tocam. Exato. E aí é um contraste muito grande entre a fé cristã genuína e a fé, eu diria assim, idólatra. Vamos dizer assim. Por quê? Eu só acredito vendo, não é isso? Esse jargão é muito comum, né? Eu só acredito vendo. Só que, quando a gente vem para a esfera cristã, a Bíblia fala, porque é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele exista, ou que Ele existe, e que é galardoador, ou recompensador daqueles que o buscam. Exato. Então, assim, não existe fé fora de Jesus. Não existe fé que não seja legítima se ela não estiver fundamentada em Jesus. E aí, tipo assim, não faz muito sentido a gente usar a retórica de que para mim acreditar eu preciso tocar. Mas hoje a fé você precisa sentir. É diferente. E mesmo essa fé, pastor, que não se exige algo para tocar, ela também pode ser falsa. Sim. Porque se você for olhar... Pode ser ilusória também. Ilusória, né? Porque Jesus fala, vocês adoram aquilo que não sabeis. Ou seja, vocês não conhecem. Por que nós adoramos a Deus? Igual o pastor falou, nós nunca vimos Jesus pessoalmente. Só que veja, você acredita que o imperador Nero existiu? Sim, eu acredito. Você acredita que Júlio César existiu? Sim, eu acredito. Você acredita que o rei, sei lá, rei Salomão existiu? Sim, eu acredito. Você acredita que o Abraham Lincoln existiu? Vamos para mais modernos, existiu? Sim, eu acredito. Você viu algum deles? Não. E por que eu acredito? Porque tem evidência sobre eles. Evidência. Deixa eu te falar, nós temos mais evidências da existência de Jesus Cristo do que qualquer personagem da história da humanidade. Verdade. Se juntar as evidências sobre Jesus Cristo, a existência de Jesus Cristo, ele cobre todas as outras personalidades, vamos dizer assim, seculares, com as evidências deles, não chega na metade do que nós temos sobre Jesus Cristo. Então, ou seja, se fé precisa de evidência, nós temos evidência. Jesus Cristo existiu e nós temos evidência que Jesus Cristo existiu. E quando se tratando dos deuses falsos, da fé nos deuses falsos e do Deus verdadeiro, pastor, aí entrando nessa questão aí, por exemplo, lá de Isaías, e da fé, igual a gente vê aí nesse tanque de Betesda brasileiro que nós temos aí, famoso aqui no estado de São Paulo, onde pessoas vão receber milagre, né? Aí depois do meio do ano, né? Tem, principalmente, uma época aí comemorativa. E veja só, mas o nosso Deus, ele falou com Abraão, e não é falou tipo, Deus falou comigo hoje, eu li a palavra e ele falou comigo. Não é disso que nós estamos falando. Sim. Ele ouviu como eu e vocês estamos conversando. Então ele ouviu claramente a voz de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Esses homens ouviram Samuel, ouviram como nós dois estamos ouvindo. E mais do que isso,
viram a teofania, a manifestação de anjos que foram enviados por esse Deus para falar por eles. Sim. Os profetas falavam aquilo que Deus falava diretamente para eles, sem teofania, com a aparição de anjos, sem um papel que apareceu, sei lá, naquela época não tinha papel ainda, não cerâmica, seja lá que fosse uma pedra. Não, a voz como nós estamos falando. Ou seja, o nosso Deus, dentro da história das divindades, vamos colocar assim, né? É o único que falou de verdade. É o único que todos esses homens falam. Não, ele falou, eu ouvi. Quem ouviu os ídolos? Esses ídolos que se adoraram ao longo da história, que se adora até hoje, inclusive algumas imagens aí no contexto brasileiro. Quem ouviu essa voz, falar como eu e você estamos ouvindo assim? Ter essa intimidade, como Abraão chegou a ser considerado alguém que tinha intimidade com Deus. Quem ouviu isso aí? Então, nosso Deus falou, tá? Então, nós temos muitas evidências de homens falando, não, Deus falou comigo. Por fim, nós temos o próprio Filho dele, que se manifestou em carne, e as evidências dizendo que Jesus existiu são maiores do que qualquer personalidade bíblica, ou seja, é por falta de base sólida escrita, então nós também temos. Então a nossa fé, fica bem claro que para Deus, isso aí estava nos planos de Deus, que a fé do povo dele não é para ser uma fé como um salto no escuro. Ela é uma fé que precisa ter base. Está aqui, ó. Deus deu a lei, deu a Torá. Nós temos a continuação do Antigo, né? Que nós chamamos de Novo Testamento. Então nós temos evidências que provam que Deus existe e que Jesus Cristo existiu. Então nós não temos uma fé cega. E a própria Bíblia fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Exato, pastor. Tá? Então, pegando essa parte da fé que o nosso irmão Elias comentou, aliás, muito bem comentado, Elias, a gente entra numa outra fase da lição, que está no versículo 1 aqui, que a gente vai falar de amor fraternal. Então, assim, olha que coisa linda, irmãos. Primeiro a gente fala de fé, fala de você acreditar naquilo que ainda é intocável. E a partir dali, você, envolvido com fé, cheio de fé, você então passa a praticar a fé. E uma das práticas da fé é o amor. É o amor fraternal. Então, depois de ter trilhado toda essa jornada que a gente viu nas lições que se seguiram, a gente chega no capítulo 13 de Hebreus e nos chama a atenção pelo seguinte, o versículo diz assim, permaneça o amor fraternal, não vos esquecendo da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então, assim, um dos fatores principais da fé é permitir com que o cristão ele pratique o amor. Exato. Mas não é qualquer amor, é amor fraternal. É o amor de ajudar, de auxiliar, de assistir, de hospitalidade. Então, assim, é por isso que o autor ele chega e fala assim, olha, e toma cuidado aí com o tipo de, se você vai praticar ou não o amor, porque, olha, teve alguns aí que não sabiam, mas hospedaram anjos. Então, assim, é importante a gente ter essa noção de que, junto com a fé, vem também as práticas cristãs. E o amor fraternal é um dos temas principais nesse texto aqui também, que a gente está vendo. Então, nesse caso aí, pastor, se nós formos analisar, a carta dos Hebreus é uma carta para crente, vamos colocar assim, né? É para relacionamento entre crentes, certo? Para relacionamento entre crente com Deus e com crente. Ou seja, a nossa fé, se nós temos fé que Jesus Cristo é verdadeiro, que então tudo que ele falou deve ser levado em consideração. A gente precisa prestar atenção no que ele falou. E o que ele ensinou, nós precisamos praticar.
Sim. Com obediência, nós precisamos praticar. Ou então nós estamos sendo desobedientes a Cristo. Correto? Corretíssimo. E eu acho interessante aí os movimentos que da nossa última leitura aí, que é do capítulo 13, né, que está na nossa revista aí, os movimentos que se fazem, né? Primeiro é um movimento com implicações externas, entre aspas, porque esse amor fraternal aqui, nós estamos falando da comunidade da fé, né? Estamos falando do povo de Deus. Era comum, né, pastor? Naquela época, os próprios apóstolos, né, viviam dessa forma, viajavam para levar o evangelho, e aonde que ele procurava hospitalidade? Na casa de um dos da fé, dos membros da fé. Sim. E também há relatos de gente que abusava, né? Nas cartas paulinas a gente vê dessa hospitalidade, né? Mas essa não é a questão aqui da carta aos Hebreus. Muito ligado à falha do homem. Isso, né? mas não é a questão da carta aos Hebreus, né, pastor? Sim. E aí ele fala, né? Não deixe de receber esse irmão. Porque se você compartilha da mesma fé, e aí a gente vai ver aqui todo o contexto da leitura oficial, ele fala, ele é um membro. E como fala membro, é membro como um membro de um corpo, uma perna, um braço. Sim. Ele fala, ele é membro do mesmo corpo que você é, ele é membro do corpo de Cristo, assim como ti. Então, se ele tem sede, dá água para ele. Se ele está cansado, dá um lugar para ele descansar. E o próprio apóstolo Paulo, nas cartas de Paulo, ele sempre recomenda. Eu recomendo que o recebais aonde? No Senhor. Então, assim, o apóstolo ele recomenda que os cristãos, no geral, principalmente aqueles a qual as cartas foram destinadas, praticassem a hospitalidade, exercessem o amor fraternal. E assim, é diferente, existe o amor genuíno, o amor fraterno genuíno, e existe a aparência de amor, né? Que são coisas totalmente distintas. Às vezes, as pessoas parecem boas, mas não são boas. Exato, pastor. Então, assim, e às vezes as pessoas que não parecem boas acabam praticando bondades. Exato. Olha só, então assim, a questão da aparência é muito importante. E Paulo recomenda que não só eles vivam em amor, mas eles pratiquem o amor. Ou seja, essa é a dimensão social que o nosso escritor da revista coloca aqui, né? Sim. A dimensão social. A fé, ela exige uma postura prática e concreta. Se eu tenho fé que é verdade, o que nós estamos adorando, se eu tenho fé em Jesus Cristo, se eu tenho fé em Deus, então todos os seus mandamentos, todos os seus preceitos, eu preciso procurar obedecê-los. E o amor, ele está incluso. Então aqui tem a dimensão social, tem uma dimensão interna que é o lar, né, familiar, tem uma dimensão, eu acho interessante o movimento que ele faz um movimento com os irmãos, né, com a igreja, os irmãos, ele faz um movimento dentro da minha casa, que é ali o casamento é a base de tudo, né? Sim. Dentro ali do casamento, e ele faz um movimento com a autoridade dentro da igreja. Eclesiástica. Sim. Ou seja, ele fala, olha, nós somos sociais dentro de uma comunidade, e aqui ele não trata aqui do social, vamos dizer assim, externo ao corpo de Cristo, ele está tratando do social externo, mas dentro do corpo de Cristo. Então, esse social aqui é os irmãos na fé, não é o povo, não é os outros, é os da fé. É os domésticos, os domésticos da fé, né? E ali tem o de casa e depois vem com as autoridades, ou seja, detalhe, olha, tem organização nessa coisa aí, não é bagunçada. Então você precisa prestar atenção também que tem autoridades envolvidas dentro do corpo de Cristo. Ele, como diz lá em Efésios 11, né, ele separou pessoas ali para cumprir essa, né, até que ele volte, ele determinou pessoas para que você também seja, vamos dizer assim, esteja sujeito, que é a figura do pastor. E assim, aproveitando essa fala, uma coisa que me chama muita atenção é que ele toca no assunto da pessoa viver ou experimentar aquilo que os cristãos estavam vivendo. Então, por exemplo, lá no versículo 3, ele chama a atenção dos cristãos para lembrar dos presos como se estivessem se colocando no lugar deles. E aí,
e dos maltratados, como sendo vós mesmos no corpo. Então, assim, essa fala de mostrar para, tipo assim, chamar a pessoa e falar assim, olha, a sua fé, ela precisa ser genuína a tal ponto que o seu amor, ele seja capaz de entender a dor daquelas pessoas que estão sendo sacrificadas, que estão sendo vituperadas por amor ao Evangelho. Você precisa sentir essa dor e se compadecer dessas pessoas. Então, assim, isso é uma das maiores provas de amor fraterno que o Evangelho traz, que a fé traz para as pessoas que seguem a Cristo. Exato, pastor. Ou seja, a dor do meu irmão, se eu pertenço a uma comunidade cristã, uma comunidade de fé, a dor do meu irmão eu não posso ser alheio a ela. Eu não posso estar bem na minha vida e o meu irmão em dificuldade, o meu irmão passando por angústias, e para mim está tudo bem, eu não me abalo com aquilo ali. A fé exige uma resposta da minha parte, que eu sinta a dor dele. As dores, né? As dores que são muitas. Que eu sinta as dores dos meus irmãos. Então, ou seja, isso é uma das características da fé genuína. E assim, dentro desse contexto de família, quando a gente fala de união, de comunidade, de comunhão, aqui o texto em si, ele está muito voltado para a família. Então a gente, quem que a gente se preocupa quando um parente está doente, sim, quando alguém da família perdeu um emprego e está passando necessidade. Então assim, a família no sentido geral, ela tem essa preocupação e cuidado. Então quando um não está bem, o outro sofre. E aí a gente tem, nesse contexto, a ideia de que a fé cristã torna as pessoas membros de uma família. Só que dentro de uma família também tem a questão conjugal, não é? Eu tenho um ciclo mais reduzido. Então assim, vocês veem que o texto ele é muito interessante, porque ele sai de algo amplo e vai reduzindo, vai afunilando. E aí ele vai encontrar ali, olha, uma família tem que ter união. Uma família tem que sentir a dor do outro para ter compaixão. Uma família precisa entender que aquilo que o outro está passando também pode ser a dor dele. E aí depois ele entra na questão do casamento. E aí ele vai falar assim, venerado seja entre vós, entre todos o casamento e um leito sem mácula. Exato. E aí, pegando esse gancho mais uma vez de família, aqui o texto está falando de família real, de casamento real. Por quê? Em algumas partes da Bíblia, quando a Bíblia fala de casamento, ela se relaciona à aliança, a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, a igreja como noiva de Cristo, como esposa, né? Ataviada para o seu marido e etc. Mas aqui o texto é muito específico. Em direito a gente chama isso de rol descricionário. Ele é descritivo, ele é determinante. Ele não está falando aqui relacionado à aliança. Ele está explicitamente claro que está falando da família, um leito sem mácula, sem mancha, uma união estável, uma união segura, uma família próspera. Perfeito, Elias? Perfeito, pastor, perfeito. Ou seja, é mais ou menos aquela coisa, né, pastor? Como que você pode ter uma vida santa com Deus, que envolve o amor ao seu irmão, o respeito pelas autoridades eclesiásticas, se dentro da sua casa não há essa união, não há essa harmonia, essa comunhão? E aí onde ele vai trazer? Claro que provavelmente aqui, como diz o ditado popular, aonde há placa, há história, né? Então, aonde há placa, há história. Ele não iria tocar nesse assunto aqui à toa. Sim. Não iria. E aquele povo estava num contexto cultural, a gente sabe que o contexto cultural romano,
havia aquela questão das relacionamentos extraconjugais. Se for para a comunidade grega, a mesma coisa. Então ali, e o povo de Deus estava no meio desses dois mundos, né? Então ele falou, olha, cuidado com o cultural. Cuidado com o cultural. Pode parecer normal para eles, pode estar tudo ok para eles, mas você não faz parte desse mundo, o seu mundo é outro. E como que dentro, e aí o pastor citou a questão da aliança, como que é a nossa ligação, simboliza a nossa aliança com Deus, ou o nosso casamento simboliza o nosso casamento com Cristo, a nossa união com Cristo, né? A aliança tem esse significado. Ele fala, como que você pode falar de manutenção em uma aliança que você sequer pode ver? Que você não vive uma aliança, né? Se a aliança que você carrega e pode ser tocada, você despreza. Então, vem toda essa questão aí, e muito bem oportuna, mas eu particularmente, pastor, acho que é onde tem placa, tem história. A gente precisa ter muita clareza disso. Quando o escritor escreve a carta, ele muito provavelmente ele tem a noção do que está acontecendo entre os membros ali daquele público que está sendo direcionado. Então, assim, primeiro, ele tem noção de que algo... Paulo, se pegar na carta de Coríntios, ele fala assim, e bem sei que há entre vós. Então, ele determina que há... Então, eles tinham conhecimento das coisas que aconteciam em determinados lugares. E as cartas, elas são dirigidas nesse contexto de instruir, orientar e exortar. Por quê? Porque possivelmente alguma coisa estaria acontecendo ali naquele momento que esteja relacionado ao assunto tratado na carta. Exato. E aí a gente parte para a questão das implicações da fé, da simplicidade da vida, né? Sim. A simplicidade da vida. Hoje em dia esse evangelho triunfalista, né, como já foi até dado uma pincelada na aula anterior, né, esse evangelho triunfalista, ele inclusive, pastor, ele tira a simplicidade da vida, né? Sim. Assim, a gente vê aí nos jornais, eu recentemente vi uma pessoa que hoje está preso, né, mas eu vi uma cena que me chamou a atenção. Foi de um personagem que está nas mídias aí, e agora foi preso. Mas ele saindo, chegando na delegacia com a Bíblia nas mãos. Então, assim, essa questão do evangelho triunfalista, né? As pessoas triunfam falando, apresentam-se como que foram prósperas e triunfaram sobre a pobreza e tal. Sim. E na verdade, você vê por trás, não foi nada disso, foram coisas que foram arregimentadas, mancomunadas, etc. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de triunfalismo, porque ele é recorrente, as pessoas estão sendo enganadas com essa retórica do evangelho triunfalista. Isso muito me preocupa. E aí está ligado diretamente com o que o nosso irmão aqui, escritor da revistinha, colocou, né, pastor? Que é sobre a ganância e o consumismo. Que são duas coisas, a avareza. O pastor até falou um pouco sobre essa questão aí, né, da ganância, o amor ao dinheiro. E veja, gente, isso aí não é coisa nova, né, pastor? O autor aos Hebreus aqui já está exortando as pessoas a cuidado com isso. Nós bem sabemos que no início da caminhada da igreja ali primitiva, haviam pessoas que viram oportunidades de se darem bem materialmente com o evangelho. Igual tem uma figura muito... Ananias e Safira. Aquele que queria que o Paulo, que os apóstolos passassem um pouco do poder para ele, aquele Simão, se eu não me engano, acho que é Simão, o mágico lá, queria também um pouco disso aí. Simão Barjonas, né? Acho que o Barjonas, ele queria também. Então assim, gente, quando o evangelho cresceu, as pessoas falaram, opa, calma aí, eu chego eu pobre, né? Posso chegar na casa do pastor, né? Posso chegar na casa do pastor que é bem de vida.
mas eu vou começar a fazer uma social com esse pastor aí, interesse próprio, não tinha nada a ver com comunhão, não tinha nada a ver com compartilhar o evangelho, era um interesse mesquinho, ganancioso, né? Que era o amor ao dinheiro. E se pegar esse exemplo de Ananias e Safira, ele é curioso, por quê? A Bíblia vai falar que eles repartiam igualmente entre os irmãos. E aí, quando Pedro chama a atenção dele, primeiro de Ananias, ele chega e fala assim para ele: olha, se você não tivesse vendido, o bem continuaria sendo seu. Exato. Você não precisava ter vendido. Mas por quê? Porque todos eram beneficiados na comunhão. Então, assim, era repartido de forma igualitária ali, tudo que era. Então, assim, as pessoas vendiam propriedade e levavam aos pés dos apóstolos. E isso era repartido. Por isso que a igreja era uniforme, todos viviam em comunhão. Então, assim, todos participavam da mesma mesa, do mesmo pão. Então, Ananias e Safira também participavam desses mesmos benefícios. E já estavam inseridos nesse contexto. E aí, tipo assim, se eles não tivessem vendido a propriedade, não teria problema nenhum. Não precisava. Mas eles foram lá e venderam e deram só uma parte. E assim, na minha concepção, eu fico pensando assim, poxa, se eles estão aproveitando do que é distribuído, do que os outros estão distribuindo para eles, então, de uma forma equânime, a lógica seria, se vendeu, entrega tudo, porque eles também se beneficiariam, que é o que Pedro fala. Exato. Né? Mas não, eles venderam uma parte, venderam e entregaram uma parte. E aí o Espírito Santo impôs ali uma ação enérgica ali através de Pedro, né? Que todo mundo sabe. Até mesmo para servir de exemplo, para que não se repetisse. E foi para a família toda, né? Exato, foi para a família toda. E aí nós chegamos aqui, pastor, então na dimensão eclesiástica da fé. Eu acho isso aqui vamos dizer o ditado popular, uma faca de dois legumes, viu, pastor? Eu acho uma faca de dois legumes, quando ele coloca aqui, viu, uma faca de dois gumes. Ele fala sobre o pastoreio a ser imitado. Porque, primeiramente, tem uma responsabilidade sobre a igreja. Total. Tem uma responsabilidade para mim, que sou, por exemplo, lá no Parque São Vicente, o pastor lá é o pastor Ricardo, e eu sou obreiro só lá na igreja. Então, como membro e obreiro, ainda estou sujeito num cargo eclesiástico a ele, eu tenho como premissa, segundo a carta aos Hebreus, que eu tenho que observar a conduta moral e ética dele para me imitar, e que eu tenho que imitar esse pastor. Só que, por outro lado, ele joga uma carga muito mais pesada em cima do pastor. Sim. Concorda? Sim. E aí, como que fica essa questão, pastor? Eu tenho 2 pontos a tratar sobre isso. O primeiro ponto é que, assim, Hebreus 12:2, né? Vamos lá. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Veja bem, a nossa primeira fonte de exemplo é Jesus. Então, assim, nós vamos olhar, as pessoas são falhas, tá? Sim, com certeza. Todo mundo é falho. O ser humano. O ser humano é falho. Então, assim, quando a gente olha para Jesus, esse é o primeiro exemplo de observação que a gente tem que adotar. Isso. E o segundo exemplo recai sobre o pastor. Recai sobre o pastor. Agora, por que esse segundo exemplo recai sobre o pastor? Porque o pastor, o texto vai falar assim, o texto bíblico vai falar assim, pelo pastor nós ouvimos a palavra. Ele que alimenta. É ele que alimenta a igreja, de uma certa forma, eclesiasticamente falando. Então, assim, Paulo vai falar, convém que o bispo seja irrepreensível. Então, assim, olha um exemplo me veio à mente agora. Quando Paulo esteve com Pedro, e a Bíblia vai falar lá em Atos, que Paulo era o apóstolo dos gentios e Pedro o apóstolo dos judeus. Isso é fato. Então, o relacionamento de Paulo com os gentios era muito maior, ou era mais amplo, do que o relacionamento com os judeus. Apesar de Paulo ser judeu também, e dupla cidadania romana.
Mas olha só, em dado momento que Paulo esteve com Pedro, ficou alguns dias com Pedro, os judeus, num primeiro momento, os gentios estavam com Paulo. E Pedro estava ali conversando, se alegrando e assim, eles estavam ali entrosados. E Pedro, lembrando, o apóstolo dos judeus. De repente, começam a chegar os cristãos judeus. Começa a chegar e aí Pedro começa a se retrair. As ovelhas de Pedro estão chegando. Começa a se distanciar dos gentios para não causar nenhum tipo de desconforto entre os judeus. E aí a Bíblia vai falar assim que Paulo repreendeu a Pedro, porque ele era repreensível. Ele se tornou, naquele momento. Ele se impôs uma condição de repreensibilidade. Então, assim, por isso que a carta, e no texto bíblico, a gente vai ver no capítulo 13, chama atenção para o exemplo do pastor, o exemplo do bispo. Ele precisa ser irrepreensível, para que não aflija a igreja, para que não, é um termo que o pessoal usa bastante, não cause danos, né? Não cause danos à igreja. Isso é muito importante, por isso eu volto a dizer, o pastor ou o bispo, ele precisa ser irrepreensível. E quando envolve irrepreensibilidade, envolve uma série de questões, envolve irrepreensibilidade social, conjugal, financeira, assim, tem tudo a ver com testemunho, né? Ético, moral. Moral, ético, então assim, e aí, tipo, as pessoas estão, o pastor ele é uma vidraça. Todo mundo está olhando para ele. Ele é uma vidraça. E ele tem um peso ainda maior. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que eles hão de dar conta de quê? Das vossas almas. Exatamente. Então, ou seja, há um peso muito maior em cima do pastor. A olhar assim rápido ler a leitura, a pessoa não percebe, mas quando ela para pensar nas implicações, ela fala, calma aí, mas há um peso maior sendo jogado em cima do pastor. Mas por quê? Porque é assim que Deus determinou. Porque nós precisamos, os pastores, eles precisam ser exemplo para nós. Já vai entrar na questão aqui da importância da doutrina correta. O que é a doutrina correta? É a palavra genuína, verdadeira, sendo ensinada, que eu acho que é a principal de todas. Tá? Principalmente sobre a égide da direção do Espírito Santo. 100%, pastor. É muito importante frisar muito bem isso aí. Sim, pastor. O pastor em si, ele precisa estar imbuído pelo Espírito Santo. Por quê? A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, quando propagada por uma pessoa através do Espírito Santo, ela tem um efeito positivo. O efeito daquilo que se prega através de alguém dirigido pelo Espírito Santo, o efeito sempre vai ser positivo. Exato. Agora, o efeito da propagação de algo que não está na iminência da direção do Espírito Santo, o efeito é danoso, é negativo. Estrago maior também. Exatamente. Estraga bem. Então imagine só uma pessoa, um obreiro, um pastor, aborrecido, chateado, ele vai machucar as pessoas com as suas falas. Exato. E aí, para nós finalizarmos, né, pastor, sobre essa questão aí, as bênçãos final como síntese teológica, né, que ele coloca aí, e ele vai falar sobre a questão da paz, né, e as bênçãos aqui também o irmão coloca que a bênção inclui um ato de adoração e glória para todos sempre, né, que é o que como termina lá a carta, né. E também ele fala do amor a Deus em Cristo, o qual em certo, né, que ele vai, o irmão aqui, nosso escritor vai colocar, o qual em certo sentido nos libertou e em outro nos aprisiona porque nós deixamos
alternativa a não sermos vivermos o restante da nossa vida para com Ele. Ou seja, é aquilo que Paulo fala, né? Nós somos escravos de Cristo. E de escravo, aqui vem ter um sentido de dispenseiro, de obreiros, né? E aí Paulo vai colocar aquele remador de galés, né, e tal. Mas o fato é que nós somos escravos de Cristo. Então, mordomos, né? Entendeu? A lição passada. Exato, a lição passada. Ou seja, a partir de agora, nós não nos pertencemos. Não me interessa o que o irmão Elias pensa. Irmão Elias, era você antes de você conhecer a palavra de Deus. A partir do momento que a palavra de Deus te alcançou, o Evangelho exige, não é opcional. Ele exige que esse velho Elias fique para trás e que o novo Elias seja apresentado. Ou seja, nós nos tornamos escravos voluntários, e é voluntário, nós devemos nos voluntariar a sermos escravos de Cristo, e isso implica tudo o que foi dito em todas as lições anteriores, né, que tem implicações diretas, e principalmente nessa questão da síntese final aqui, né, pastor? Eu faço uma observação em cima da fala do irmão Elias, pelo seguinte: o Evangelho, ele implica cuidado, ele implica responsabilidade, mas ele também implica promessa. Exato, pastor. Isso. E assim, eu fiz um breve resumo aqui de cada capítulo. Por quê? Afinal de contas, nós estamos no encerramento do trimestre. Essa é a última lição, lição de número 13. E aí, no capítulo 1, o capítulo 1 de Hebreus vai falar da superioridade de Jesus. Aí no capítulo 2 vai falar de não negligenciarmos essa salvação tão grande e maravilhosa que Ele nos proporcionou. No capítulo 3 vai falar que Jesus é maior do que Moisés. Olha, gente, quem foi e quem é Moisés para os judeus? É o maior nome para eles. Mas Jesus, no capítulo 3, ele é maior que Moisés. Aí no capítulo 4, vai falar do descanso para o povo de Deus. Então, assim, você que é cristão, existe um descanso para você. E isso é uma promessa de Deus. Você vai entrar pela fé nessa promessa, né? Aí no capítulo 5, vai falar como Jesus como sumo sacerdote, vai falar sobre os meninos da fé. No capítulo 6 vai falar da apostasia, aqueles que conheceram, experimentaram, viveram e assim foram se afastando aos poucos da fé. No capítulo 6 ainda reforça em perseverar na fé. No capítulo 7, o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. No 8, o mediador de uma nova aliança, que foi tema da nossa lição também, né? Uma nova aliança com Cristo, uma melhor promessa. No capítulo 9 vai falar de um sacrifício que é superior a todos os rituais antigos. No capítulo 10, a orientação do cristão permanecer na fé diante das perseguições. De uma certa forma, tem muito a ver com a lição de número 12, que a gente acabou de comentar há pouco. No capítulo 11, aí vem a galeria da fé, né? Os exemplos de fé de pessoas que, apesar de não terem alcançado a promessa, mas acreditaram na promessa e viveram essa promessa, né? Aí no capítulo 12, olhando para Cristo, obediência eclesial, que é o assunto da nossa lição de agora, lição de número 13, e no capítulo 13 a gente vai encaixar dentro dela as práticas do amor, da fraternidade, a obediência, a adoração, a pureza no casamento e etc. Tá? Então que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe seus alunos e possam crescer na graça e no conhecimento. Para nós encerrarmos também da minha parte aqui, pastor, já agradecendo os irmãos, né? Hebreus 11:1 que diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a primeira parte fala das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é escatológica. Nós esperamos naquilo que nós não vimos, mas nós cremos. Que Deus abençoe a todos, irmãos, e que tenhamos um
excelente trimestre que já está se aproximando aí no próximo domingo. Fiquem em paz.